Olá, boa tarde, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão. Agora nós estamos falando ao vivo aqui do plenário, onde daqui a pouco terá início a 8ª sessão ordinária de 2017. 2 projetos de lei complementar e um projeto de emenda à lei orgânica serão analisados, discutidos e votados pelos vereadores aqui nesta Casa de Leis. E esses projetos é o que você vai acompanhar agora na tela da TV Legislativa. O primeiro item da pauta é o projeto de lei complementar número 36/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera dispositivos da lei municipal número 3.316, de 26 de maio de 2009, da lei municipal número 3.040, de 2 de dezembro de 2005 e da outras providências. A data deste projeto de lei complementar é de 15 de março de 2017 e está em primeira discussão. O segundo item é o projeto de lei complementar número 37/2017, também do prefeito municipal, da nova redação aos dispositivos que menciona das leis ordinárias número 325, de 9 de março de 1959. Este projeto de lei é do dia 15 de março de 2017 e está em primeira discussão. O terceiro e último item é o projeto de emenda à lei orgânica número 3/2017, também do senhor prefeito municipal, da nova redação aos dispositivos que especifica da LOM e da outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 15 de março de 2017 e está em primeira discussão. Portanto, vocês acompanharam aí na tela os 2 projetos de lei complementar e um projeto de emenda à lei orgânica que, repito, será discutido, analisado e votado daqui a pouco aqui na Câmara Municipal de Cubatão. E se aqui você não puder comparecer, você pode nos acompanhar sintonizando no canal 9 da NET ou então pelo site da câmara.cubatão.sp.leg.br. A sessão começa daqui a pouco e, mais uma vez, será comandada pelo presidente desta casa, o vereador Rodrigo Alemão. Aguardem. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência esclarece que, devido ao confronto existente com dano ao patrimônio público e para preservar a segurança dos munícipes e vereadores, solicitei que fossem fechadas as portas de acesso à galeria do plenário. Comunico que se encontra na mesa à disposição dos senhores vereadores a súmula da correspondência expedida e recebida. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Ricardo Queixão. Gostaria que consultasse o plenário para passar direto para a ordem do dia. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Ricardo Queixão. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme deliberação do plenário, passemos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 484/2017, projeto de lei complementar 36/2017, autoria Poder Executivo. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. É de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, projeto de lei que altera dispositivos da Lei Municipal número 3.316, de 26 de maio de 2009, da Lei Municipal número 3.040, de 2 de dezembro de 2005 e da outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. O presente projeto de lei complementar tem por objetivo modificar a base do cálculo da contribuição mensal dos órgãos dos poderes legislativo e executivo, inclusive de suas autarquias, para a manutenção do regime de previdência social e a composição do Fundo de Reserva Previdenciário dos Servidores Municipais de Cubatão, FUNPREV. A propositura em questão foi instruída por estudos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Gestão e análise técnica realizada pela douta Procuradoria do município, anexados às folhas 12/52, demonstrativo de receitas tributárias, realizadas nos exercícios 2001 a 2016, anexadas às folhas 53 e 54, e estudos de impacto orçamentário e financeiro, realizados em conjunto pelas Secretarias de Gestão e de Finanças, anexados às folhas 55 e 89.
As alterações contidas no projeto, ora analisado, buscam adequar as leis do município à legislação federal, obedecendo especialmente à Lei Federal número 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos Estados e Distrito Federal, e da outras providências. A adequação mostra-se, portanto, necessário e contempla pelo artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, à medida que esses dispositivos prescrevem a competência dos municípios para legislar sobre o assunto de interesse local, permitindo-lhes, inclusive, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Executivo e está redigida em regulares formas. Assim, nos aspectos, cabe a essas comissões a análise, o técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário. Não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 24 de março de 2017. Comissão de Justiça e Redação, Ricardo de Oliveira, presidente. Érica Versosa Nunes, vice-presidente. Sérgio Augusto Santana, membro. Comissões de Finanças e Orçamento, Wilson Pio dos Reis, presidente. Ivan da Silva, vice-presidente. Joemerson Alves de Souza, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Esta presidência esclarece ao plenário que, conforme disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do Município, para aprovação de projeto de lei complementar é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros dessa Casa, ou seja, 8 votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Sérgio Calçados. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 3º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Sérgio Calçados. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 3º. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando um voto contrário. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei complementar. O próximo item da pauta é o processo número 485/2017, projeto de lei complementar 37/2017, autoria Poder Executivo. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer com emendas, favorável à tramitação da propositura, exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. É de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, projeto de lei que dá nova redação aos dispositivos que menciona das leis ordinárias, número 325, de 9 de março de 1959, 2005, de 22 de novembro de 1991, 2085, de 17 de setembro de 1992 e da outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passa a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. Em sua mensagem explicativa, o autor da propositura assevera que o presente projeto de lei complementar objetiva modificar o arcabouço legislativo atinente ao regime de benefícios aos funcionários públicos do município de Cubatão. Isso porque, 1. A lei ordinária número 325, de 9 de março de 1959, dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Cubatão. A Lei Ordinária de número 2005, de 22 de novembro de 1991, trata da concessão de benefício aos servidores públicos municipais.
e a Lei Ordinária número 2085, de 17 de setembro de 1992, versa, entre outras coisas, sobre a cesta básica de alimentos. A propositura em questão foi instruída por estudos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Gestão e análise técnica realizada pela douta Procuradoria do Município, anexada às folhas 20/166, demonstrativo de receitas tributárias realizada nos exercícios 2001 a 2016, anexada às folhas 167 e 168, e estudos de impacto orçamentário e financeiro realizados em conjunto pela Secretaria de Gestão e de Finanças, anexada às folhas 169 e 203. As alterações contidas no projeto, ora analisada, buscam adequar as leis do município à legislação federal, obedecendo especialmente à Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, ao qual estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Nesse sentido, depreende-se da mencionada manifestação exarada pela douta Procuradoria do Município, que o gasto com o pessoal deve se compatibilizar com os limites estabelecidos pelo artigo 19 e 20 da Lei Complementar número 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal. A douta Procuradoria também adverte que a não conformidade da despesa com o pessoal à Lei de Responsabilidade Fiscal também poderá acarretar a reprovação das contas e apuração da prática de ato de improbidade, já que o gestor público que deliberadamente não adote as medidas necessárias para o controle do gasto com o pessoal poderá ter suas contas rejeitadas, sem prejuízo que também venha a responder pela prática de ato de improbidade, se ficar comprovado que agiu com inequívoca incompetência ou com menos cabo aos princípios que regem a administração pública. Como se sabe, a Lei de Responsabilidade Fiscal é de observação obrigatória à União, Estados, Distrito Federal e também ao município. Artigo 1º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Estando compreendidos em todos esses entes o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os tribunais de contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Artigo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, 1A. Nesse sentido, ademais, nota-se a regularidade do projeto à medida que todas as alterações propostas nos termos delineados pela mensagem explicativa terminam por prestigiar também o princípio da eficiência, expressamente proclamando o texto magno, em seu artigo 37, caput. Decorre ao aludido princípio a obrigação do poder público, em caso a administração municipal, de corrigir sempre as situações de ineficiência, abusos e desperdícios de recursos públicos, nos mais objetivos específicos de cada dispositivo de lei, modificando adentrar a seara do mérito político e administrativo, juízo de conveniência e oportunidade, isto é, residem na discricionariedade do poder público e, no caso presente, encontra-se fundamentados em sua já mencionada justificativa. Quanto à parte do projeto que busca transformar as parcelas já incorporadas aos vencimentos dos servidores em vantagens pessoais sujeitas apenas à atualização, cabe chamar a atenção para o acórdão da Lavra do Supremo Tribunal Federal, também juntado aos autos afastando, nestes quadrante, suposta ofensa ao princípio do direito adquirido. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Executivo e está redigida em regulares formas. Contudo, apresentamos 3 emendas, visando aprimorar o referido projeto de lei complementar, sendo: emenda número 1, o artigo 1º, inciso 3, da presente lei complementar, adita termos de alteração proposta no artigo 122, inciso 1, da Lei Ordinária de número 325, de 9 de março de 1955, com nova redação dada pela Lei Complementar número 58, de 5 de novembro de 2009, ao qual passará a ter a seguinte redação:
Artigo 1º e artigo 122. 1. Deixar de comparecer ao serviço até o limite de 6 ausências do ano, não podendo exceder uma ao mês, independente da jornada a que estiver sujeito, desde que cumpridas regularmente a segunda a sexta-feira, sendo até o limite de 9 dias ao ano para os servidores gestantes. Emenda número 2. No artigo 1º, inciso 5º, a presente lei complementar modifica termos de alteração proposta no artigo 137, caput da Lei Ordinária número 325, de 9 de março de 1955, ao qual passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º, 5º, artigo 137. O funcionário terá direito, com prêmio de assiduidade, à licença-prêmio de 90 dias, em cada período de 5 anos de afetivo exercício, ininterrupto, que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa. Emenda número 3. Artigo 3º do presente lei complementar modifica termos na alteração proposta no artigo 10, parágrafo 1º da Lei Ordinária número 2085, de 17 de setembro de 1992. Altera pela Lei Ordinária número 2974, de 14 de janeiro de 2005, ao qual passará a ter a seguinte redação. Artigo 3º, artigo 10º, parágrafo 1º. Estará jus ao benefício a que se refere o caput desse artigo o servidor cuja retribuição global mensal do mês anterior ao do recebimento do benefício não ultrapasse o valor correspondente à quantidade de 320 unidades fiscais do Estado de São Paulo, considerando o seu valor no primeiro dia útil do mês de referência do pagamento. Assim, com as emendas apresentadas no aspecto, cabe a essas comissões a análise, o técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário. Não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e a oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, é este nosso parecer. Sala das Comissões, 24 de março de 2017. Comissão de Justiça e Redação, Ricardo de Oliveira, presidente. Érica Versosa, vice-presidente. Sérgio Augusto Santana, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Wilson Pio dos Reis, presidente. Ivan da Silva, vice-presidente. Joemerson Alves de Souza, membro. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Essa presidência esclarece ao plenário que, conforme disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do Município, para aprovação de projeto de lei complementar, é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros desta Casa, ou seja, 8 votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão, já incorporadas as emendas aprovadas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo, do artigo 1º ao 7º, e as disposições transitórias em grupo, do artigo 1º ao 5º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Sérgio. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Projeto de lei complementar, em grupo do artigo 1º ao 7º, e disposições transitórias em grupo do artigo 1º ao 5º. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando um voto contrário. Está, portanto, aprovado em primeira discussão, com emendas, o presente projeto de lei complementar. O próximo item da pauta é o processo número 486/2017, projeto de emenda à Lei Orgânica 03/2017, autoria Prefeito Municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. É de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, projeto de emenda à Lei Orgânica do Município,
que dá nova redação ao dispositivo que especifica da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passará a parecer em conjunto sobre a matéria. A presente proposta da emenda de lei orgânica do município tem por objeto modificar os incisos 9º, 11º e 15º do artigo 101, o artigo 105 e o artigo 106 dos mencionados diploma. A propositura da questão foi instruída por estudos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Gestão. A análise técnica realizada pela douta Procuradoria do município, anexada às folhas 2473, demonstrativo de receitas tributárias realizada nos exercícios 2001 a 2016, anexado às folhas 74 e 75, e estudos de impacto orçamentário e financeiro, realizado em conjunto pelas Secretarias de Gestão e de Finanças, anexado às folhas 76 e 110. Conforme depreendido da mensagem explicativa apresentada pelo Poder Executivo, tem-se que as alterações contidas na proposta, ora analisada, buscam adequar a lei orgânica do município à legislação federal, obedecendo especialmente à Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, ao qual estabelece normas de finanças públicas, voltada para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Nesse sentido, depreende-se da mencionada manifestação exarada pela douta Procuradoria do município, que o gasto com o pessoal deve se compatibilizar com os limites estabelecidos pelos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal. A douta Procuradoria do município também adverte que a não conformidade da despesa com pessoal com a Lei de Responsabilidade Fiscal também poderá acarretar a reprovação das contas e apuração da prática de ato de improbidade, já que o gestor público que deliberadamente não adote as medidas necessárias para o controle do gasto com o pessoal poderá ter suas contas rejeitadas, sem prejuízo, que também venha a responder pela prática de ato de improbidade, se ficar comprovado que agiu com inequívoca incompetência, ou com menos cabo aos princípios que regem a administração pública. Como se sabe, a Lei de Responsabilidade Fiscal é de observação obrigatória à União, Estados, Distrito Federal e também aos municípios. Artigo 1º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Estando compreendidos em todos esses entes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público, artigo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, inciso 1A. Os objetos específicos de cada alteração proposta adentram a seara do mérito político e administrativo, juízo de conveniência e oportunidade, isto é, residem na discricionariedade do poder público e, no caso presente, encontram-se fundamentadas em sua mensagem explicativa. A iniciativa da proposta, nos termos do artigo 45, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, se adequa aos pressupostos de origem do prefeito municipal, está redigida em regulares formas. Assim, nos aspectos que cabem a essas comissões, a análise, o técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra, óbvio, a normal tramitação da matéria, sendo apenas que se acrescentar que, em sua apreciação, deverão ser adotadas as normas inscritas no artigo 45, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e a oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, é este nosso parecer. Sala das Comissões, 24 de março de 2017. Comissão de Justiça e Redação, Ricardo de Oliveira, presidente, Érica Versosa, vice-presidente, Sérgio Augusto Santana, membro. Comissão Finanças e Orçamento, Wilson Pio dos Reis, presidente, Ivan da Silva, vice-presidente, João Emerson Alves de Souza, membro. Em discussão o parecer, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado.
Esta presidência esclarece que ao plenário que, conforme disposto no artigo 45, parágrafo 1º da Lei Orgânica, para aprovação de projeto de emenda à Lei Orgânica, é necessário o voto favorável de 2/3 dos membros dessa Casa, ou seja, 10 votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Sérgio. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo, os artigos 1º e 2º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Sérgio Calçados. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º e 2º. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando um voto contrário. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de emenda à Lei Orgânica. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno, essa presidência convoca os senhores vereadores para a realização de sessão extraordinária, que será iniciada logo após o término da presente sessão, para apreciarmos em segunda discussão e redação final o projeto de lei complementar número 36/2017 e o projeto de lei complementar 37/2017. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 484/2017, projeto de lei complementar número 36/2017, autoria Poder Executivo. Essa presidência esclarece ao plenário que, conforme disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do Município, para aprovação de projeto de lei complementar é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros dessa Casa, ou seja, 8 votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa, para apreciação em segunda discussão. Altera dispositivo da Lei Municipal número 3.316, de 26 de maio de 2009, da Lei Municipal 3.040, de 2 de dezembro de 2005 e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando um voto contrário. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei complementar. O próximo item da pauta é o processo número 485/2017, projeto de lei complementar número 37/2017, autoria Poder Executivo. Essa presidência esclarece ao plenário que, conforme disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do Município, para aprovação de projeto de lei complementar é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros dessa Casa, ou seja, 8 votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa, para apreciação em segunda discussão. Da nova redação aos dispositivos que mencionam das leis ordinárias, números 325, de 9 de março de 1959, 2005, de 22 de novembro de 1991, 2085, de 17 de setembro de 1992 e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando um voto contrário. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei complementar. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.